Bom dia, detetives, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma lição e dessa vez a nossa lição é a número 6, que chama assim, tem o título Que Dificuldade? Eita! Vamos ver quem passou uma dificuldade na Bíblia para a gente poder nos inspirar, né? Aprender e a praticar, né? Acho que o momento é bem oportuno. Primeiro vamos orar a Deus? Senhor, queremos te agradecer por mais uma oportunidade que nós temos de estarmos juntos através de vídeos, crescendo pela palavra do Senhor. Que esse ensinamento de hoje possa vir de encontro às nossas orações, aos nossos pensamentos, dúvidas, questionamentos, meu Pai, que seja uma verdadeira aula dada pelo Senhor. Te convidamos, Espírito Santo, e que seja feito tudo conforme a vontade de Deus. Em nome de Jesus, amém. Bom, hoje nós vamos falar um pouco sobre Jó. Se você quiser ir na sua casa, tem 42 capítulos, é todo um livro falado, né, comentado sobre a vida de Jó, comportamento dele, amigos, mulher, enfim, tudo. Só que, claro, a gente não tem muito tempo, então eu fiz um compacto de alguns pontos pra gente conversar. Que é esse título de Que Dificuldade, que Jó passou uma dificuldade, né? E aí, Jó era um homem temente a Deus. Se você ler no primeiro capítulo, tá lá. Honesto, um homem bom, um homem temente a Deus, um homem que se desviava do mal. Um homem que era considerado o homem mais rico do Oriente. Ele tinha muita propriedade, ele tinha muitos animais, muitos trabalhadores para ele, né? Enfim, e tinha filhos e filhas, era casado e vivia tudo bem. Quando seus filhos se reuniam em festas, né, que a palavra de Deus diz que eram banquetes, então não devia ser festas boas, ele participava e de madrugada ele levantava e oferecia sacrifício a Deus. Para quê? Para perdão dos pecados, que é aquela prática do Antigo Testamento. Hoje, se nós pecamos, o que a gente tem que fazer? Pedir perdão, confessar os pecados, né? Igual lá, 1 João 1,9, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então a gente tem quem? O sacrifício que Jesus Cristo fez por todos nós, e a gente aceitando esse Deus todo maravilhoso, né? Que é o Senhor Jesus, a gente pode confessar o pecado para ser purificado dele. Mas naquela época era através de sacrifícios. Então Jó fazia isso porque ele falava, vai que algum filho meu pecou contra Deus. Então ele era um homem que se preocupava muito em andar direito na presença de Deus. Aí um dia, Satanás foi lá na presença de Deus e falou o seguinte, Deus já sabia o que ele queria. De onde você vem? Ele falou, de andar daqui, andar dali, enfim. Aí Deus falou, você viu meu servo Jó? Ele é um homem honesto e bom. No mundo inteiro não há alguém como ele. Aí Satanás respondeu assim, claro, você dá tudo para ele. Ele é rico. Ele tem um monte de coisa. Claro que ele vai te servir. É interesse dele, ele vai querer perder. Aí Deus falou assim para ele, não, ele não é interesseiro. Satanás falou, tira as coisas dele para você ver se ele não vai te amaldiçoar. Então Deus permitiu que Satanás fosse e que realmente Jó perdesse tudo que ele tinha. E aí a Bíblia relata, começaram as percas. Tinham alguns filhos se reunindo, vieram um bando, assaltaram tudo, matou todo mundo, roubou os gados, levou embora. E foi assim. Depois, por um vento muito forte, onde outras pessoas estavam reunidas numa propriedade de Jó, também as pessoas morreram, alguns dos seus filhos morreram, os trabalhadores morreram. O que ele tinha de animal perdeu, né? E só sobrava um dos seus trabalhadores para chegar e falar, Jó, quando eu estava lá aconteceu isso e morreu todo mundo. Então foram falando
De repente Jó não tinha mais nada. Morreram os 7 filhos, 3 filhas que ele tinha, morreram todos, seus trabalhadores todos, ele não tinha mais propriedade, não tinha mais dinheiro. Vamos ler Jó 1, capítulo 1, versículo 20 a 22. Olha o que Jó fez, porque o Satanás estava esperando que ele fosse blasfemar de Deus. Então Jó se levantou e, em sinal de tristeza, rasgou as suas roupas e rapou a cabeça. Depois ajoelhou-se, encostou o rosto no chão e adorou a Deus. Aí disse assim: nasci nu, sem nada, e sem nada vou morrer. O Senhor deu, o Senhor tirou. Louvado seja o seu nome. Assim, apesar de tudo que havia acontecido, Jó não pecou, nem pôs a culpa em Deus. Eita, que exemplo bom para nós, hein? Tá aí a pandemia. A gente não tem o que fazer. Nós temos que fazer, nos proteger, né? Lavar as mãos, usar máscara quando sair de casa, se for necessário, álcool gel, não se reunir, não aglomerar, né? Isso nós podemos fazer. Mas a pandemia tá aí. A culpa não é de ninguém. O vírus está circulando. Essa é uma clara atitude de Jó. Não vamos falar nada. Não tem que pôr culpa em ninguém. Ai, por que isso está acontecendo comigo? Fica tranquilo. Jó confiava em Deus. Ele não falou nada. Ele disse: nu, vim para o mundo. Nu, vou voltar. Louvado seja o Senhor. Acabou. Mas Satanás, ele não estava contente. Ele foi de novo na presença de Deus e falou assim: também pega na pele dele, toca na saúde dele. Quero ver se ele vai aguentar. Aí Deus permitiu. Satanás veio, ele ficou cheio de feridas. E a Bíblia diz que ele pegava até um caco de vidro para raspar as feridas dele, para poder coçar, de tanto que coçava. Imagina, ai meu Deus, devia ser uma coisa, né, horrível. E aí, vamos ler o que Jó fez. Será que ele falou alguma coisa? Amaldiçoou a Deus? Jó 2, versículos 9 e 10. E a mulher dele disse, mulher de Jó: você ainda continua sendo bom? Amaldiçoe a Deus e morra. Jó respondeu: você está dizendo uma bobagem. Se recebemos de Deus as coisas boas, por que não vamos aceitar também as desgraças? Assim, apesar de tudo, Jó não pecou, nem disse uma só palavra contra Deus. Então aqui tem um aprendizado para nós. Não vamos mais dizer uma palavra só contra Deus. Não vamos questionar, porque a palavra de Deus diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo a sua imagem e semelhança, né? Então, alguma coisa nesse momento está servindo para nós e vamos entender o que é. Vamos correr atrás do que está cooperando para o bem, né? E aí, tá, legal. Então, Satanás não conseguiu o que ele queria. Chegaram 3 amigos de Jó. Ficaram olhando para ele naquela situação, com aquela doença na sua pele, e chegaram à conclusão que Jó estava passando por tudo aquilo porque ele tinha pecado contra Deus. Que tinha chegado o momento dele sofrer, dele pagar. Mas a Bíblia, no começo, ela já explica: Jó não tinha feito nada. Isso era uma provação, né? Uma provação. Ele não fez nada. Simplesmente ali estava mostrando que Jó era temente a Deus e não amaldiçoava o Senhor em qualquer momento. Ele viveu numa grande dificuldade, mas ele continuou sendo um homem bom, um homem honesto, que se desviava do mal, que fazia o bem, né? Mas ele emprestou o ouvido dele para esses amigos. E a gente tem que tomar cuidado para quem a gente empresta nossos ouvidos para dar conselhos. E ele começou a colocar em dúvida a sabedoria de Deus, começou a questionar por que ele estava passando por aquilo. E a cabeça dele começou a ficar cheia de coisas e foi indo
E você pode ler os capítulos para ver o que ele vai falando. Até que no último capítulo, 42, eu vou ler com vocês. Jó diz assim: então, em resposta ao Senhor, Jó disse: eu reconheço que para ti nada é impossível e que nenhum dos teus planos podem ser impedido. Tu me perguntaste como me atrevir a pôr em dúvida a tua sabedoria, visto que sou ignorante. É que falei de coisas que eu não compreendia, coisas que eram maravilhosas demais para mim que não podia entender. Tu me mandaste escutar o que estava dizendo e responder às tuas perguntas. Antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora eu te vejo com os meus próprios olhos. Por isso estou envergonhado de tudo que disse e me arrependo sentado aqui no chão, num monte de cinzas. Então, ele falou um monte de coisa para Deus, mas ele se arrependeu. Ele se arrependeu. Será que algum dia eu ou você colocamos a culpa em Deus ou achamos que o que estávamos vivendo não estava certo, não é assim, quando que vai chegar a minha vez? Lembre-se, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E lembre-se também, em Hebreus Deus dá uma promessa: nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Deus está no controle das nossas vidas. Temos que confiar. Confiar em Deus é ter a certeza de que tudo vai ficar bem. E aí Jó orou por aqueles amigos dele. E a Bíblia diz que depois que ele acabou de orar, Deus restituiu em dobro o que ele tinha. Deus deu em dobro tudo que ele tinha. Ele continuou com essa mulher, ele teve mais filhos, teve filhas. A Bíblia diz que as filhas dele eram lindas, as mulheres mais bonitas. E ele viveu 140 anos, morreu com essa idade, viu seus netos, viu seus bisnetos. Ou seja, ele passou por todo esse sofrimento. Ele chegou a questionar em algum momento a Deus, mas ele se arrependeu, continuou a confiar em Deus, fez uma oração pelos seus amigos, olha, fez uma coisa boa e Deus ainda deu em dobro tudo o que ele precisava. O que nós estamos precisando? Primeiro, vamos continuar confiando em Deus. Ele não nos deixa, ele não nos abandonou, ele está conosco, né? O que precisamos nos arrepender? Então, que a gente se arrependa. Cuidado para quem a gente empresta o nosso ouvido para ter conselhos. Uma vez eu emprestei meu ouvido e escutei um conselho de uma pessoa que eu achava que era minha amiga, mas ela estava dizendo um conselho por ela mesma, não tinha nada a ver com Deus. E eu fiz e me dei mal. Só voltou as coisas a ficarem bem quando eu me arrependi. Que essa lição seja para nós um ânimo. Tá difícil no meio da pandemia? Ou por qualquer outro motivo, as consequências disso dentro do nosso lar? Lembre-se, Deus está conosco, né? E Ele que tem cuidado de nós. Como posso saber que Deus está comigo quando estou no meio de problemas? Você que vai responder na Eureka, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus.